Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 10 da classe de adultos, a expansão da igreja. A expansão da igreja depende de mim e de você. A igreja só cresce se nós, como cristãos, verdadeiramente nos dispusermos para fazer a obra do Senhor. Fique aqui comigo. A aula de hoje está uma aula edificante, que vai mexer com os seus pensamentos, com o seu parecer, com a sua ideia de igreja, do que realmente precisa-se para que a igreja venha crescer para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também te darei a resposta do revisando o conteúdo. Texto áureo. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículos 4 e 5. Verdade prática. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. É muito edificante pregar dentro da igreja, ser o ministro do dia, ou da noite, ser o mensageiro, a pessoa que verdadeiramente está com a palavra e pregar a palavra, fazer aquela pregação expositiva da palavra, as pessoas aceitarem a Cristo como Salvador ou edificarem as suas vidas, é extremamente honroso para quem prega. Verdade é que num cenário desse, a glória é do Senhor. Aquele mensageiro ou mensageira, que às vezes é uma ministra, uma pregadora do Evangelho, vai ficar feliz porque Deus a usou ou Deus o usou para ministrar a palavra, mas toda a honra, glória, louvor e adoração pertencem a Deus. E isso é edificante, é maravilhoso. Entretanto, a igreja precisa sair do seu conforto das quatro paredes e verdadeiramente ir à rua para pregar o Evangelho para que outras pessoas aceitem a Cristo como Salvador. Portanto, nós devemos levar a mensagem de Cristo além das quatro paredes. Objetivos da lição de hoje. Apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. 2. Expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja. 3. Enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Para esta aula, os hinos sugeridos 127, 394 e 409. Introdução. Nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o Evangelho. Percebe aqui duas questões cruciais. A primeira, a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Como se fosse uma emboscada. Quando nós estamos, um grupo de pessoas está num lugar e há uma emboscada, ali todas aquelas pessoas fazem o quê? Tem duas razões, ou melhor, duas coisas a se fazer. Ou ficarem ali naquele lugar e ser apanhados todos, ou cada um vai para um lado, ou seja, ficam dispersos, cada um vai para um lado para escapar daquela emboscada. E foi exatamente isso que aconteceu, a dinâmica espiritual, Foi exatamente isso que aconteceu. Quando o povo chegou na perseguição à igreja, o que o povo da igreja fez? Ficou disperso, cada um foi para um lado. Ou seja, a questão da perseguição da igreja causou uma atitude de sair dali. E uma outra questão é que as pessoas estavam todas concentradas em Jerusalém. Em outras palavras, se não houvesse a perseguição à igreja, a igreja não teria sido espalhada. A igreja não teria crescido. Muitas vezes o que falta para a igreja hoje é perseguição. Por quê? Porque como nós não somos perseguidos, nós não temos com quem lutar no sentido espiritual do negócio. Então vejam que o Senhor já tinha dado uma ordem, ficar em Jerusalém, até que Deus seja revestido de poder, e sereis minhas testemunhas em todos os lugares, nos quatro cantos da terra, para simplificar aqui o texto. Então, o que eles fizeram? Eles estavam acomodados em Jerusalém. Eles estavam muito confortados em Jerusalém, porque estavam todos reunidos, irmãos com irmãos, uma igreja só,
todos glorificam o nome do Senhor, que é uma bênção, cada um levava uma palavra de bênção para o outro, estavam naquela palavra edificante ali, né? naquele encontro edificante. Entretanto, por conta disso, o evangelho não era pregado. Por quê? Porque estavam todos reunidos em Jerusalém. Não estava cumprindo a outra ordem de ser-me-eis testemunhas em todos os lugares. Então veio a perseguição e verdadeiramente por conta disso a igreja acabou saindo ali de Jerusalém e chegando até nós. Então é importante, na verdade, a perseguição, ela verdadeiramente ela é um trampolim para a igreja, né? Vamos assim dizer, né? É uma motivação para a igreja continuar ministrando a palavra em outros lugares. A igreja diante da perseguição, embora perseguida, não fragmentada. Deve ser também destacado que mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. A perseguição pode trazer esta questão de desorganização. Pode acontecer de a igreja ser dispersa. Cada um vai para um lado e acaba, ao invés de propagar o evangelho, acabam se esfriando. Os irmãos estão todos reunidos numa igreja, por exemplo, há uma perseguição aqui no sentido literal, cada um vai para um lado, aquela emboscada que eu dei o exemplo. Então, vem para perseguir, cada um vai para um lado, mas ao invés de começar a anunciarem o evangelho, o que fazem? Calam-se. Cada um fica em suas casas e acabam desistindo do evangelho. Não foi isso que aconteceu aqui. Então a igreja foi perseguida e dispersa. Entretanto, a igreja não se desorganizou. A igreja, ela é um organismo e uma organização. O que é isso na prática? O organismo é no sentido espiritual. Quando você sente algo, eu também sinto como seu irmão, eu também sinto. Isso é o que? Um organismo. O organismo ele é vivo, ele está ligado entre todos. É aquela ideia do membro de um mesmo corpo, né? Quando um membro se machuca, todos os demais também se machucam, sentem a dor juntos. Isso aqui é a ideia de organismo. A organização já se dá mais na ideia jurídica, né? A igreja como uma organização jurídica, uma instituição religiosa que tem um pastor, seus departamentos, é uma igreja que paga conta de água, luz ou também telefone, internet, entre outras coisas. Isso é uma organização. Então a igreja ela precisa ser organizada tanto no sentido de organismo quanto no sentido de organização. A igreja precisa ser organizada, não pode fazer as coisas de qualquer maneira. Agora, por outro lado, existe uma questão aqui de organização que é, na verdade, uma cilada. O que é? É quando a igreja precisa fazer um trabalho específico e alguém levanta a palavra organização. Vamos nos organizar. E isso é justo, é saudável. Entretanto, aqui existe uma armadilha. E qual é essa armadilha? As pessoas acabam querendo tanto ser organizados, vamos organizar, e nunca se organizam e nunca agem. Por quê? Porque nunca está bom. Sempre tem alguém que vai trazer uma palavra, não, nós não estamos organizados de uma forma eficaz, e começa a ficar protelando para hoje, para amanhã, para depois, para a semana que vem, e não sai do papel o negócio. Então a organização da igreja ela precisa ser rápida, precisa ser dinâmica. Uma vez que nós devemos, como cristãos, compreender que, como nós sabemos que vai acontecer algo, por exemplo, quando tem um evento qualquer no mundo, o que eles fazem? Eles se programam, olha, tal dia, em tal data, em tal horário, terá um show, por exemplo, um evento específico. Então o que eles fazem? Eles se organizam para quando chegar no momento está tudo pronto. Muitas vezes a igreja deixa as coisas para a última hora e vem com aquela ideia, né? Não, o Senhor vai prover. Não, o Senhor não vai prover. Por que não? Porque a Bíblia diz que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Então, quando você vai fazer algo, quando a igreja vai fazer algo concernente à igreja, o que nós temos que fazer? Organização. Nós devemos ter uma ideia de não se fragmentar, nós não vamos cada um ir para um lado, e nós vamos continuar sendo uma igreja forte e unida. Por quê? Porque nós temos organização. Quando há uma organização, as coisas andam com mais eficiência.
existe uma pesquisa muito séria que diz algo muito interessante. E quando um evento ou qualquer coisa é organizada, ela tem 96% de chance de dar certo. 96%. Então nós devemos continuar sendo uma igreja organizada. Está com as datas definidas. Quando é a festividade dos jovens, por exemplo, dos adolescentes, das crianças, dos irmãos, da igreja, do templo, né? Ou se há um outro trabalho específico, precisa saber data, quem vai ministrar, o que acontecerá, quais são as atividades e anunciar com muito tempo de antecedência. Não podemos deixar as coisas para a última hora. Lembre-se, tudo tem que ser feito com decência e ordem. A igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Sepultar uma pessoa, um ente querido, é sempre uma situação muito difícil, é muito delicada, é uma situação que nos deixa, muitas vezes, até mesmo constrangido, é muito doloroso ter que sepultar um amigo, uma irmã, um ente querido, de modo geral. Entretanto, a igreja haverá momentos que passará por esse luto. Recentemente sepultamos um irmão da nossa igreja. É algo triste de vermos, mas infelizmente são coisas que acontecem na nossa vida. E como é a questão da morte, né? Tem um texto interessante que está lá em Salmos 116:15, né? Que fala que preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos, né? Existe uma questão muito curiosa nesse texto, porque o texto fala de preciosa. Preciosa aqui é caso de ser caro, custar caro. Então, na verdade, o texto está dizendo que é com pesar a morte de um santo. Deus sentiu um pesar, um peso, uma tristeza. Lembra quando Lázaro era morto? Jesus, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele chorou. Por quê? Porque ele sentiu o peso da morte. Então a morte, quando o texto fala lá em Salmos, que fala que é preciosa aos olhos do Senhor, não é porque Deus olha com o olhar de ser algo bom, algo lindo, não, é coisa que para Deus é triste a morte de um santo. Então veja que a igreja passará por momentos de luto, todos nós passaremos, inclusive a igreja uma vez passará por luto, que será o meu luto, né? Será a minha morte, na verdade. Será a minha morte. Quando eu morrer, a igreja passará pelo meu luto. Então veja que o luto nos traz também uma reflexão. A Bíblia chega a mencionar que é melhor estar na casa, num lugar onde há um sepultamento, do que um casamento, né? No livro lá de Eclesiastes. Então observe que o luto ele vai trazer reflexão para nós. Será que eu estou realmente se fosse eu na situação, será que eu estaria salvo hoje? E são coisas que nós vamos pensando, né? Vamos refletindo. E a morte, ela nos traz também a ideia de dor, de perda, de como será a partir de agora sem essa pessoa na minha vida. E a questão do pranto, o choro em si. Será que nós estamos verdadeiramente chorando pelos nossos irmãos e irmãs da igreja? Será que quando alguém morre na nossa igreja nós vamos para o sepultamento porque nós sentimos muito a morte daquela pessoa, ou vamos lá só para, como diz o mundo, né, para cumprir tabela, para mostrar que nós estamos lá, que é para não ficar mal, né, com os familiares? Qual é o nosso posicionamento? Será que nós vamos lá somente para dizer que a pessoa morreu e era nosso amigo, sem ser? É uma situação bem delicada, né? A morte ela traz algumas reflexões bastante delicadas, mas não desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Sim, a morte vai trazer algumas questões como essa, né? Só que a igreja não vai ficar desesperada porque alguém morreu, né? O pastor presidente, por exemplo, que é a pessoa mais importante de modo geral de uma forma eclesiástica, né? Falando, a maior função da igreja é de pastor. Quando um pastor presidente morre, eu tive o desprazer de sepultar o meu pastor presidente. Na verdade, 3, né? Só que o primeiro aconteceu um caso curioso, triste e curioso.
o meu pastor presidente, ele morreu, foi sepultado no dia do meu aniversário. Então é uma situação assim, bem delicada, né? Bem triste, né? Então veja que, mas contudo, eu não fiquei desesperado. Fiquei triste, mas não fiquei derramado, envolvido, devorado pela tristeza. Não, eu fiquei triste pela perda do meu pastor. E também isso também não me causou uma desmotivação. Agora que meu pastor morreu, agora eu não sou mais cristão, por exemplo. Não. Traz uma tristeza, é normal, é natural. O luto traz essa tristeza, é natural. Mas nós não ficamos desesperados, desmotivados ou devorados pela tristeza. A morte também nos traz uma ideia de maturidade cristã, de sabermos, termos um conforto de que nós nos encontraremos naquele grande dia. Sinopse: mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme e atuante na fé. A igreja que evangeliza, evangelização centrada na palavra. A igreja primitiva operava sob o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Veja que a igreja precisa evangelizar através da palavra, centrada na palavra. O que é isso? Quando uma pessoa vai fazer um trabalho de evangelismo, um culto ao ar livre, por exemplo, precisa estar centrada na palavra. E por que isso é importante? Porque muitas vezes, no afã, muitas vezes da igreja de querer demonstrar santidade ou coisas do tipo, o que acontece? Acaba esquecendo da palavra e falando de coisas completamente como, por exemplo, não pode isso ou não pode aquilo. Você tem que aceitar Jesus porque você não pode fazer isso. Quando você aceita Jesus, você não pode fazer mais aquilo, que é isso, que é aquilo. E começa a entrar em questões completamente desnecessárias. Quando uma igreja, um pregador, uma pregadora fala que num culto ao ar livre, por exemplo, olha, você não pode mais fazer isso, ou você não pode mais usar aquilo, ou fazer aquilo outro, na verdade está distanciando a pessoa, né, o ouvinte da palavra. Por quê? Porque se uma pessoa está numa situação confortável na sua casa e ouve uma palavra, ou mesmo na rua, né, e ouve uma palavra que ele não pode fazer aquilo que é uma coisa que ele gosta muito, o que essa pessoa vai fazer imediatamente? O coração se fechará imediatamente. Como é que eu vou aceitar a Cristo e agora que eles pregam a liberdade, que Jesus liberta, e eu vou ficar, não posso mais fazer isso porque agora eu estou preso por esse Jesus? Olha como é que acontece. É contrário. Então, quando nós vamos pregar a palavra, pregar o ar livre, nós temos que centrar na palavra, levar a mensagem de Cristo, pregar a palavra, o amor de Deus pela humanidade. Essas questões doutrinárias e costumes, né, usos e costumes, a pessoa, quando aceitar Cristo como Salvador, ela vem para a igreja e ela é doutrinada, ela será ensinada e o Espírito Santo certamente irá fazer com que essa pessoa entenda. Agora, a pessoa já chega dizendo que não pode isso e não pode aquilo, aí como é que fica? A pessoa automaticamente sairá, muitas vezes até da presença, e às vezes até vai causar até um tumulto, né, na igreja, dizendo, olha, vocês vêm aqui só para nos julgar, que nós não podemos isso ou não podemos aquilo. E aí como é que fica? Nós devemos ter vigilância e quando vamos fazer um culto ao ar livre, uma evangelização, focar na palavra, na centralidade da palavra. Qual é o centro da palavra? Cristo. Então nós falamos do amor de Cristo, do amor de Deus pela humanidade, que o Espírito Santo conforta, que o Espírito Santo nos orienta. É isso que nós temos que falar. Falar mensagens como, por exemplo, de Davi e Golias, por exemplo, que Davi venceu Golias, e por aí afora. Então, essas questões de que uma pessoa não pode usar isso ou não pode usar aquilo, isso aí, depois que ele aceitar a Cristo, ele vai compreender que todas as coisas ele pode fazer, mas nem todas são lícitas. Evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso e, ao chegar a Samaria, lhes pregava a Cristo. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. William Frank Graham Jr., mais conhecido mundialmente com o nome de Billy Graham, ele parece que a última mensagem que ele pregou foi The Cross, a cruz. E é interessante que é a nossa mensagem.
É uma mensagem que é de Gênesis a Apocalipse. Nós não podemos fugir, que tudo aquilo que foge da mensagem da cruz é uma mensagem vazia. Lembra daquele 291? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Então nós devemos mostrar que sim, Jesus foi crucificado numa cruz, mas ele foi ressuscitado ao terceiro dia. É o único líder vivo. Então nós devemos centralizar a evangelização em Cristo, na palavra e em Cristo. Devemos falar do amor do Senhor. Devemos falar quem é esse Jesus, apresentar Jesus para as pessoas. Porque muitas pessoas, de uma certa forma, até sabem quem é Jesus, mas não compreendem a profundidade. Conhece a Jesus de ouvir falar. Mas quando você apresenta quem de fato ele é, que ele é Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Emmanuel, ou seja, é o Deus conosco, que Jesus na verdade é Deus. Então, quando você aceita Jesus, você está aceitando Deus na sua vida, o Todo-Poderoso. Então, quando nós mostramos na verdade quem é Cristo, que ele realmente está na cruz, né? ele foi crucificado numa cruz, ou seja, ele se fez maldito por mim, então as coisas mudam o sentido. Olha, então quer dizer que se Jesus morreu no meu lugar? Sim, ele morreu no seu lugar. Se ele não tivesse morrido no seu lugar, você até poderia estar aqui hoje, mas você não teria o direito à salvação. Você estaria com a sua alma perdida para toda a eternidade. Mas Jesus te deu a opção de aceitá-lo como Salvador, como nos diz lá João 3,16. Então veja que a mensagem muda tudo. A mensagem muda, a forma com que nós falamos muda completamente o sentido. Sinopse: a igreja cheia do Espírito e centrada em Cristo anunciou a palavra com poder. A igreja que dá suporte à evangelização, o suporte da igreja. Quando a igreja começou a sair de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. Enviar obreiros, enviar pessoas capacitadas, mas só isso não basta. A igreja precisa dar suporte. Qual é esse suporte? Principalmente o suporte financeiro. Porque as pessoas que são levadas para o campo missionário já são pessoas de oração, de fé, de jejum. No entanto, como eles estão numa obra missionária em outro país, muitas vezes, eles não têm sustento. É muito difícil se sustentar em outro país. Não sabe o idioma, não sabe as tradições, não sabe o que pode e o que não pode. Então a igreja precisa não somente enviar obreiros capacitados, precisa também, né, fazer um trabalho evangelístico, por exemplo, no campo missionário, precisa ter suporte, precisa de uma situação financeira. Por exemplo, é claro que nós vivemos num país onde as igrejas, de modo geral, não dispunham de muito dinheiro. Mas quando a igreja tem possibilidade, quando ela manda um missionário para o campo, né, um obreiro, e também um valor considerado desse dinheiro que a igreja manda, ele pode tirar o seu sustento e até deixar um pouco para atender uma família daquele lugar onde ele está, a igreja se fortalece muito. Porque muitas vezes a igreja faz evangelização, missões em lugares extremamente pobres. Então as pessoas precisam de comer, precisam do seu alimento e muitas vezes eles não têm. Então quando a igreja tem a possibilidade de liberar uma verba financeira para custear uma cesta básica, por exemplo, já vai ajudar muito. Você não está comprando a salvação da pessoa, não é isso. Você está valorizando o trabalho a vida das pessoas. Você está dando uma dignidade para essa pessoa. Então o que essa pessoa vai pensar? Olha, eu estava passando uma necessidade aqui, mas quando a igreja chegou aqui, a igreja está me ajudando, eles não podem me ajudar com muito, mas o que eles podem, eles me ajudam e já é de grande valia. Tem canais no YouTube, por exemplo, tem um menino lá de Moçambique, que ele comenta muito que as pessoas do Brasil mandam pouco dinheiro para eles, mas que na verdade lá faz toda a diferença. O que é muito pouco para nós, é muito para eles. Então eles conseguem fazer coisas que geralmente eles não conseguiriam fazer. Então observe que a importância, né, que nós enviamos para alguém não é necessariamente o valor necessariamente, mas é o bom gesto
né? É o gesto, olha, eu tenho muito pouco, mas o que eu tenho, um pouquinho que eu tenho, eu reparto com você. Então isso fortalece a igreja. Então a igreja precisa enviar obreiros para o campo missionário, mas também precisa dar suporte para eles. Vai mandar o evangelista, o pastor, ou o missionário, o obreiro, para o campo missionário e vai deixar ele passando fome? Isso não é de Deus. Deus não está nesse negócio. É claro que quando essa pessoa vai para um outro estado, por exemplo, ou mesmo um outro país, mas ele é uma pessoa que entende o idioma e a cultura e podendo trabalhar lá, é melhor. Porque aí ele amplia o campo missionário, porque agora ele tem uma igreja, que é onde ele está, e quando ele vai trabalhar, ele também é um outro lugar para ele evangelizar também, né? Nas condições, até mesmo na empresa onde ele está, dentro da possibilidade que nem toda igreja, nem toda empresa abre um culto, por exemplo, ou não gostam, né? Alguns casos, algumas empresas não liberam a pessoa para fazer trabalho de falar de Jesus, né? Então, nesse caso, então ele não vai falar na empresa, mas fora da empresa ele pode pregar também. E convida para a igreja, então aumenta ali o ritmo para a igreja. Então é importante que a igreja dê o suporte mesmo para o obreiro, mas o obreiro podendo fazer lá, melhor também, né? Que aí amplia. Agora, isso também não quer dizer que a igreja não tenha uma responsabilidade com esse obreiro, mesmo esse obreiro trabalhando em outro lugar, tendo seu sustento, também é de bom grado que a igreja também mantenha uma assistência para esse irmão, até porque essa assistência para o irmão, na verdade, vai fazer o quê? Vai servir unicamente para assistir a comunidade, né, das pessoas que moram perto da igreja, já que esse irmão já tem o seu sustento próprio, então ele pega o dinheiro que a igreja manda e acaba ajudando ali as pessoas que estão ao redor da igreja, e isso faz a igreja crescer e crescer forte. A igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. A igreja, sim, precisa discipular pessoas, novos crentes, né? As pessoas que estão chegando. Para quê? Para que eles entendam sobre a iniciação cristã, sobre a conversão. Você agora está convertido, mas o que é a conversão? O que é o batismo, por exemplo, né? O batismo nas águas, né? O batismo com o Espírito Santo? O que é a jornada cristã? A mordomia do tempo? Então as pessoas começam a compreender o que de fato a Bíblia menciona, o que de fato nós devemos, como nós devemos nos portar diante da sociedade, da igreja, no trabalho e em nossa vida no cotidiano. Então a igreja precisa ensinar a palavra, ensinar a Cristo, pregar a Cristo, mostrar para eles o caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, observar que verdadeiramente não é somente ter o chamado de agora eu sou cristão e ponto, e eu vou continuar fazendo tudo que eu fazia. Não, existe uma mudança de comportamento. Nós precisamos ensinar isso às pessoas, que nós, quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós mudamos o nosso comportamento errado. Nós agora vamos ter uma postura diante do Senhor que é completamente diferente. Agora nós entendemos que nós devemos ser pessoas que têm uma vida santa diante do Senhor. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Aqui eu quero abrir um leque. Há uma questão aqui interessante sobre que Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos. Isso é uma maravilha. E aí, por conta disso, levou eles à fé e ao batismo nas águas. Ou seja, eles aceitaram, eles viram os milagres, aceitaram a Cristo, receberam a fé e agora são batizados nas águas. Ponto. Isso aqui é algo extremamente importante. É extremamente importante esse ponto. Agora eu quero te chamar a atenção sobre a questão de que mais tarde os apóstolos Pedro e João, ou seja, outros, né? Agora é Pedro e João, foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Ou seja, a igreja enviou 2 pessoas, além de Filipe, para que esses, né, no caso Pedro e João,
fizesse um trabalho para que esses novos crentes recebessem a Cristo como o batismo com o Espírito Santo. Recebessem o batismo com o Espírito Santo para que o discipulado esteja completo. Nesse ponto eu tenho que discordar. Por que eu tenho que discordar? Porque muitas pessoas, muitos cristãos hoje, são pessoas que presenciaram milagres, têm fé, são batizados nas águas, mas não receberam o Espírito Santo. Isso quer dizer que eles estão perdidos? Que o discipulado está incompleto? Não, de maneira nenhuma. O ponto aqui, principalmente, deve ser uma questão que eu vou dizer para você. Observe bem, mais tarde os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. O que é muito mais provável é que eles foram enviados para falar sobre o Espírito Santo e sobre o batismo no Espírito Santo. É o mais provável. Por que eu digo isso? Porque quando nós afirmamos que uma pessoa, um crente que não recebe o batismo com o Espírito Santo, o discipulado dele está incompleto, então quer dizer que a maioria dos crentes, o discipulado está incompleto. Por quê? Porque a maioria dos cristãos, principalmente os cristãos modernos, os cristãos atuais, não são batizados com o Espírito Santo. Isso significa que eles perderam a salvação? Não, de maneira nenhuma. Significa que o discipulado é incompleto? Não, de maneira nenhuma. Apesar que a promessa é para todos nós, há alguns de nós que não receberemos o batismo com o Espírito Santo, por alguma razão específica que nós não conhecemos. Agora, é importante dizer o seguinte: o discipulado, ele só está completo se houver essa questão da fé, o batismo nas águas, e a pessoa compreender que ela pode ser batizada com o Espírito Santo e o que é o batismo com o Espírito Santo. Aí sim, se faltar o ensinamento sobre o Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo, aí eu concordo que realmente, nesse caso, o discipulado está incompleto. O que eu quero dizer, em resumo, é: a igreja deve ensinar que há o Espírito Santo e há o batismo com o Espírito Santo, o ensinamento. Se não houver esse ensinamento, o discipulado está incompleto. Agora, se a igreja, ou melhor, se o cristão não é batizado com o Espírito Santo, isso não significa que o discipulado foi incompleto. Ele apenas não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Sinopse: a igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Conclusão: nesta lição vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. E eu vou mais uma vez enfatizar: nós devemos continuar pregando a palavra de Deus, não ficar falando de achismos, pregando achismos, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, nós pregamos o que a Bíblia diz. Nós devemos ser centrados na palavra de Deus. E claro, e na cruz de Cristo, nós devemos falar do amor de Jesus por nós, que ele morreu na cruz do Calvário por nós. Então nós devemos pregar o evangelho nesse sentido, nesse ponto, e não ficar falando de achismos ou de usos e costumes. Ou, muitas vezes, talvez você já deve ter observado também, muitas vezes nos cultos ao ar livre, a pessoa que está pregando diz o quê? Olha, você não pode fazer isso, ou você não pode fazer aquilo, você tem que parar de fazer isso, ter tal atividade, você não pode mais beber, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fumar, e você não pode. Muito provavelmente você já viu isso. Aconteceu um caso, até um caso curioso, na minha igreja, né, para você ver como é que as coisas funcionam, né? Num culto ao ar livre, usa um sol de 40 graus, mas na verdade estava um pouco mais de 40. Chegou um obreiro nosso, vestido de terno, e o dirigente estava sem terno. Ele virou-se e disse: eu não vou ficar num culto ao ar livre onde o dirigente não usa um terno. O que é isso? É o que pode e o que não pode? Isso pode e aquilo não pode? Pelo fato do dirigente estar sem terno, quer dizer que o culto ao ar livre é um culto errado? Então veja que até dentro da congregação, dentro da igreja,
têm esse tipo de pensamentos. Irmãos, sejamos razoáveis. Nós vivemos num país tropical. Imagina 40 graus de terno. Aí algumas pessoas ainda dizem, né? Não, o Senhor refrigera. Não, o Senhor refrigera a alma, né? O calor no corpo, quem refrigera é o ar-condicionado, né? Sejamos razoáveis. Agora, o nosso foco não é se o dirigente ou o pregador está de terno ou sem terno. Não é esse o ponto. O ponto é Cristo. É a palavra. É isso que nós devemos focar. É isso que nós devemos pregar. Para quê? Para que a igreja se expanda. A igreja precisa ser expandida para que o reino venha, para que as pessoas sejam salvas na pessoa de Cristo. Assim como eu e você somos salvos na pessoa de Jesus, outras pessoas também precisam da mesma salvação de nós, que nós temos. E quem é que vai pregar? Sou eu e é você. Somos nós. É a igreja de Cristo que precisa despertar de uma vez por todas para evangelização, falar de missões, ensinar missões, praticar missões. Não adianta só falar, né? Não adianta, né? O pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi falava da revista de missões, mas ele mesmo disponibiliza uma verba para as igrejas do campo dele e as igrejas estão caindo aos pedaços. Então o que é isso? É hipocrisia. Está falando de missões, mas não vive missões nem dentro da igreja. Imagina fora. E tem um salário de 50 mil reais da igreja. Então isso é inadmissível. Um pastor desse gabarito. Então ainda é reformado militar e ganha mais 40 mil das Forças Armadas de aposentadoria. E ainda vai nessa questão ainda de não liberar dinheiro, tem telhado caindo quase em cima das pessoas. As pessoas crentes têm algumas igrejas lá de Curitiba, da Assembleia de Deus de Curitiba, que tem que alugar outros espaços porque está insuportável, não tem condições as igrejas de Curitiba. Estão caindo aos pedaços. Já pensou? Você está numa igreja e o telhado cai na sua cabeça? E a coisa está tão grave que recentemente não, já faz um tempinho, alguns meses, um pedaço do telhado quase caiu na cabeça do pastor Wagner Gabi. Olha que situação. Se na sede onde ele está ele deixa assim, imagina nas congregações. Então isso é inadmissível. Não basta somente nós falarmos de missões. Nós devemos respirar missões, viver missões, financiar missões, estar envolvidos com missões. Missões é algo extremamente importante. Missões é o oxigênio da igreja. Observe que eu digo oxigênio. Sem oxigênio a igreja faz o quê? Morre. Sem oxigênio eu morro, você morre. Nós morremos sem oxigênio. A igreja também. Por quê? Porque a igreja que não faz missões, que não evangeliza, ela vai morrer. Por que ela vai morrer? Porque as pessoas vão partir para a eternidade, vão partindo 1, 2, 3, daqui a pouco partiu a igreja toda. Como a igreja não é envolvida com missões, não evangeliza, não tem mais ninguém na igreja, fecha a porta. Então a igreja precisa respirar missões, a igreja precisa estar envolvida com missões para a honra e glória do nome de Jesus. Revisando o conteúdo, número 1. Registram que a perseguição era inicialmente focada nos apóstolos, líderes da igreja. Número 2. Mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Número 3. A pregação que não tem a cruz de Cristo como base pode se tornar vazia e sem poder transformador. Número 4. Mostra que a igreja em Jerusalém dava suporte ao trabalho missionário, enviando Pedro e João para fortalecer os novos convertidos em Samaria. Número 5. O discipulado cristão, que nós venhamos verdadeiramente na próxima aula nossa, lição 11, do dia 14 de setembro, Dia Nacional de Missões. Né? Que no caso é o segundo domingo de setembro, né? O Dia Nacional de Missões. Então que nós venhamos aí fazer um trabalho, por que não dizer, né? A Sename, na Secretaria Nacional de Missões, nós devemos de alguma forma nos envolver com missões, porque a igreja, a expansão da igreja depende de mim e de você. Ou você acha que a expansão da igreja depende de Cristo? Se a expansão da igreja dependesse de Jesus, a igreja já estava em todos os países do mundo. Todas as pessoas seriam salvas. Mas, na verdade, a igreja depende de quem? De mim e de você. A igreja depende, né? A expansão da igreja depende de mim e de você. De todos nós, não é somente para o pastor ou para a equipe de missões, a equipe de evangelismo, a equipe de
culto ao ar livre, todos nós devemos estar envolvidos com missões, todos, ou orando, né, e jejuando por aqueles que fazem, ou indo fazer missões, ou financiando, de uma forma, claro, financeira, vai ficar aqui bem claro, nós devemos continuar fazendo o nosso trabalho. Para quê? Para que a expansão da igreja venha a acontecer a cada dia. Nós vimos aí, recentemente o IBGE lançou aí, mostrou aí os dados, né? O censo de 2022, e houve um crescimento muito significativo dos cristãos no Brasil, né? De umas décadas para cá. Então nós devemos continuar firmes para que verdadeiramente venha a crescer cada dia mais. Quem sabe aí um dia o Brasil não possa ter aí a maior religião, o cristianismo. Porque nós agora somos o segundo, né? O catolicismo é a maior religião do Brasil. Mas se nós orarmos, jejuarmos, financiarmos e irmos fazer missões, certamente em breve o Brasil terá como primeira religião o cristianismo, e todos nós seremos envolvidos aí pela graça e o poder do Senhor, mas não somente crescer em quantidade, mas principalmente também em qualidade, em que nós venhamos a cada dia mais fazer o nosso trabalho para a expansão da igreja acontecer o mais breve possível. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Tenha uma boa aula. Fica na paz.